Agora, a questão já não gira em torno de mitomania. Agora eu vou fazer um comentário sobre ideias preconcebidas. Existem livros que emocionalmente diversas pessoas leem como fatos reais e acreditam piamente. Um tema que é, por sinal, um tema que eu estou começando a querer evitar, porque apesar de ser esclarecedor, nos coloca muito em torno da crítica, De minha parte, eu sinto uma grande necessidade de me afastar da crítica. A crítica tem sido para mim um paliativo para dificuldades que eu estou vivenciando no presente momento. E nós temos a tendência, muitas vezes, a fazer de uma dificuldade simples, fazer um cavalo de batalha, certo? Então, uma série de dúvidas que eu tenho, e há determinada pessoa que me ajuda com essas dúvidas. Não é um psicólogo, não é uma psicóloga, mas é uma pessoa que tem uma capacidade de orientar. E por algum tempo, desde alguns dias, algumas semanas e mais um pouco para frente, estou com dificuldade de acesso a essa pessoa. E devido a certas expectativas que me causam ansiedade, eu tenho sentido uma mais ou menos constante, não vou dizer constante, mas uma certa aflição. Não é nada grave, não é nada sério, mas... Então aí tá, você vê a fantasia é a aflição, a fantasia é a expectativa. Você acredita que a tua expectativa vai se concretizar. Mesmo assim, você fica ansioso para ouvir falar, para trocar ideia a respeito. Você tem dúvidas, ou você tem dúvidas, e também por mesma razão sente mais necessidade ainda de falar a respeito. Eis aqui, eu mesmo, preciso o quê? Eu mesmo e talvez outros de nós aprendemos a vivenciar um momento. O momento é como ele é. Não estou falando de momentos assim de holocaustos, de perseguições, onde um grupo de pessoas é submetido a situações assim de pânico e medo, constante ameaça. Isso aí, quer dizer, somos seres humanos, né? Nós somos sujeitos a essas coisas. Mas quando não é assim, é necessário valorizar o momento e não ficar se cobrando
principalmente quando você já batalhou muito, já andou muito aos trancos e barrancos, no entanto andou e chegou onde está. Mas o que é que acontece? Eu passo de uma coisa para outra porque isso aí tem a ver com emoção. A temática que eu vou abordar agora é uma temática que eu tenho a intenção de evitar, apesar de ser uma coisa condizente e coerente. Por que eu quero evitar? Não que eu sei que eu acho ruim ou errado de forma nenhuma, mas que talvez seja a hora de eu parar de ficar distraindo o meu espírito com essas questões que envolvem crítica. No entanto, eu não tenho certeza se é mesmo por aí que eu devo evitar isso. Porque trata-se de um caso, de um fato, de uma pessoa, de um cidadão que tem um site, melhor, um canal também, que é o nosso conhecido de muitos nós, amigo nosso, amigo não, ele não me conhece, né? Quer dizer, conhece, eu já troquei ideia com ele lá no Facebook, mas não, é só assim, troquei ideia não, ele leu o que eu tinha para falar, mas, bom, é legal. O nome dele é um gaúcho, né? Ele é do Rio Grande do Sul, chama-se Morel Felipe Vilcom, que foi um espírita durante muito tempo, e a antiga página dele, quer dizer, o antigo site dele, ou melhor, o antigo canal, que ele não suprimiu, ele fazia preleções espíritas. E hoje, muitas dessas preleções ele fala, eu confesso, o cachorro está entrando, não, aqui não, para fora, aqui não, tá? Preleções assim de acordo com o que os doutrinários pregavam. Ele chegou a diversas conclusões e ele disse coisas assim que condiziam, que coincidiam com coisas que eu já estava pensando antes de tê-lo conhecido, antes de ter visto qualquer vídeo dele. A questão
fica um pouco espinhosa, a questão fica um pouco espinhosa para mim. Porque tem a ver com uma pessoa famosa, já falecida, que minha também já falecida mãe, sendo que minha mãe morreu há alguns meses. Mas minha mãe adorava essa pessoa famosa. Então me dá uma dorzinha no coração, porque minha mãe me deixou muita saudade, deixou uma lacuna na minha vida, apesar de eu ser um homem já de 64 anos. Bom, esse homem famoso que minha mãe adorava era o muito conhecido espírita Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. O Morel ele mostra uma série de fatores que indicam incongruências assim de uma evidência cristalina com relação a certas coisas. Mencionadas, ditas e escritas pelo Chico Xavier ou através de alguns espíritos que teriam se manifestado através dele. O Morel, eu acho que ele... Eu me identifiquei bastante com o Morel, eu ainda me identifico nessa parte, porque ele foi bastante arguto em perceber certos absurdos que vinham desde o tempo do início do kardecismo na França. E quando ele chega no assunto do Chico Xavier, ele fala sobre aquele primeiro, acho que foi o primeiro livro publicado, Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, no qual supostamente ou veridicamente ele psicografa poemas de diversos poetas já desencarnados. No programa Pinga Fogo ele foi interpelado por um dos entrevistadores, um dos perguntadores. A verdade é que a maioria desses perguntadores era muito tendenciosa, no sentido cético ou no sentido até sectário, católico, por exemplo. Até um pastor se manifestou e não estava lá, ele apareceu numa telinha lá. Até foi gentil e tudo, mas com relação ao Parnaso de Além Túmulo, um
questionador tendencioso, falou: você não teria, não estou dizendo que você fez de propósito, mas não teria ficado no teu subconsciente alguma coisa desses poetas? O Chico alegou que ele não teria nem tempo para ler tantos poetas, que ele não teria capacidade também de imitar tão bem o estilo desses poetas. Realmente, uma vez um amigo meu me telefonou e ele tinha esse livro e ele leu um desses poemas, um soneto ou poema, um soneto é um tipo de poema. E eu reconheci que isso teria sido fotografado e inserido nesse livro, que era um estilo, exatamente o estilo de um Augusto dos Anjos. Segundo a opinião do Morel, e isso é verdade, Chico Xavier, ele era muito inteligente. Apesar de ter tido uma infância humilde e tudo, ele era muito arguto, muito inteligente, lia muito. Isso aí o Morel me falou depois. E falou que que ele poderia sim ter condição de fazer um livro imitando o estilo desses poetas. Agora, o pior de tudo é aquele livro que vem depois, que ele fala o nome Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro é simplesmente absurdo. Mas eu não vou discorrer sobre ele aqui, certo? Que aí isso ia demorar muito. Na minha página, ou melhor, no meu canal, vai lá na página das playlists, em playlists criadas, tem as criadas e as salvas. Aí clica em criadas. Lá embaixo, a última, tem uma que é sobre o Morel falando várias coisas assim, várias, inclusive esse, mas no fim é específico os vídeos em que ele faz uma análise crítica sobre esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ouvindo o Morel, ele dá uma explicação muito bem detalhada, se alguém se interessar. Da mesma forma que o Morel diz, e também, como ele diz, eu acho desaconselhável para quem é um espírita kardecista, e principalmente um grande admirador de Chico Xavier, eu não vejo por que olhar esses vídeos. Pode doer. Mas esses mesmos questionamentos, antes de ler, eu já os tinha. Aquilo completou um pouco mais a minha visão. Mas vamos lá, gente. Ainda assim, em muitos vídeos, em alguns vídeos dele, ele fala, reconhece que o Morel reconhece que o Chico Xavier era uma pessoa muito boa,
uma excelente pessoa. Acredita sim, e que ele diz assim, que ele tinha uma paranormalidade, uma capacidade de perceber coisas, assim, mas não a maneira do que se diz do Emanuel, do André Luiz, do Bezerra e dessas coisas assim. Que ele tinha essa capacidade, o que se chama de paranormalidade, e que tinha um coração imenso, certo? De vez em quando ele fica meio debochado, tudo, mas é que ele saiu de uma, como diz a Daphne Grimaud, o cara que saiu de uma coisa assim de repente, e teve uma transformação muito radical, ele fica um pouco extremo, certo? Já de um extremo para o outro. Então, gente, daí eu parto para um outro caso de como a pessoa descreve coisas assim, muitas vezes. Fatores que a nossa história e a nossa ciência desconhece, alguns desacreditam absolutamente, alguns acreditam e estudam, procuram descobrir, às vezes através da arqueologia, a antiga existência de mundos extintos. Continentes extintos como a Lemúria, como a Atlântida. E não falta aqueles que colocam ali coisas que eles não constataram nem intuíram. Mas coisas que talvez eles pensam que tivessem intuído, mas que são, na verdade, coisas que eles colocam como eles gostariam que tivessem sido. Uma vez, um senhor, se não me engano, pertencente à Rosa Cruz, e tido como conhecedor, e talvez seja muito conhecedor mesmo em determinado, no que há de autêntico, né? Ele fez um comentário numa reunião caseira de poucas pessoas. Ele falou, olha só o que ele disse, que a verdadeira raça negra é o etíope, só o etíope. A verdadeira raça, quer dizer que todo o resto da África subsaariana, porque eu acho que subsaariana é um termo errado, porque no mapa o sul fica embaixo, mas no espaço não existe baixo e cima. No mapa se representa o sul abaixo e o norte acima. Então seria sul-saariana, ao sul do Saara. Quer dizer que para ele toda a África sul-saariana só existia, nessa África sul-saariana só existia uma raça negra de verdade, que era o etíope. E os outros não? Gente, o povo etíope é um povo que tem uma história milenar, realmente.
segundo a tradição, quer dizer, a história tradicional que associa a parte tanto política quanto religiosa, os imperadores, até o último, que foi Haile Selassie, são descendentes de Salomão. Isso é impossível? Não. Né? É uma coisa que, segundo reza a tradição, Salomão, que foi considerado o rei mais sábio da história, ou talvez da história hebraica, digamos assim, né? Não digamos de todos os reis do mundo, que era um rei de grande sabedoria, de grande justiça, um homem de grande valor, numa circunstância onde havia uma plena poligamia. A poligamia era geral, era do povo, tudo. Agora os reis tinham muitas mulheres. O próprio pai de Salomão, o Salomão, que ele foi fruto de uma safadeza. Quer dizer, o Salomão não tem culpa, né? Porque qual foi a safadeza do pai dele, Davi? Ele ficou extremamente atraído pela mulher de Urias, um general, um dos principais generais dele, quando a viu tomando banho no terraço, nua, e ele a quis desesperadamente. Segundo reza a escritura, né? Porque você vê um livro daquele, tá cheio de histórias, cheio de coisas, cheio de romanceamentos, cheio de mentiras, cheio de metáforas, e muita gente gosta de acreditar, literalmente. Mas não sei, a história diz que ele fez isso. Realmente ele roubou a mulher do Urias, ele procurava manter o Urias afastado, manter ele, parece até que, se não me engano, ele mandava ele para certas batalhas para ver se ele morria, eu não sei. Eu sei que ele acabou ficando com a mulher do cara, do Urias, e foi uma das mulheres dele que gerou, com ela ele gerou Salomão, que foi o rei mais famoso devido à sua grande capacidade como governante, como homem justo, como homem sábio. Mas também era um homem de uma vida sexual, quer dizer, isso não tem nada, esse não é mais também, também era com uma vida sexual intensa, porque ele era o costume, o homem ele tinha à sua disposição muitas mulheres. E quando ele foi, não sei em que circunstâncias, fazer uma viagem à África, aquela região próxima, né, do outro lado do Mar Vermelho, e conheceu a que é chamada Rainha de Sabá. Eu não sei se eu tenho a impressão de que eu tenho a impressão que a expressão Rainha de Sabá é impreciso. Eu acho que ela Sabá era o nome dela, era Sheba, né, no caso. A rainha Sheba, a rainha Sabá, não sei. Ela era a rainha de um reino, era uma rainha reinante, se não me engano, porque tem rainha consorte e rainha reinante. A rainha consorte é casada com o rei, que é o reinante. No caso da rainha reinante, ela que é a governante. No caso das monarquias assim, que hoje em dia são mais simbólicas do que verdadeiras, a rainha, por exemplo, a rainha Elizabeth II, e o já falecido marido, ele era o quê? Ele era rei, não, ele era o príncipe consorte, né? Consorte porque ele era sortudo, bom, não deixava de ser, né? Mas consorte significa o consorte, aquele que está consorciado, que está associado, ou, digamos, casado com a rainha, né? Se na monarquia britânica, por exemplo, a rainha soberana realmente governasse como governava no passado, ela que seria a governante. Hoje
nas monarquias assim mais assim, mais conhecidas, o poder ficar primeiro-ministro, né? Na Europa, a exceção é o Liechtenstein, que é um principado que fica encravado, um microestado encravado entre a Suíça e a Áustria, na qual o príncipe realmente governa, só que lá tem democracia direta, né? E a população pode vetar uma decisão do príncipe, vetar ou solicitar como exigência determinada coisa. O que acontece no país vizinho, que é uma república, que é a Suíça, na qual ele é fronteiriço com a Suíça de um lado e com a Áustria do outro, sendo que na Suíça é uma república e há também esse sistema de democracia direta. Agora, há exceção não digo, por exemplo, os reinos árabes são reinos governados por seus respectivos reis, sultanatos por seus sultões, seus emires e tudo mais. O sultão de Omã, ele criou um parlamento no qual existem os parlamentares eleitos pelo povo, mas esses parlamentares eles não têm poder de decisão, eles têm poder de consultivo. Eu acredito que o sultão Qaboos, que é o nome do sultão, já deve estar idoso bastante a essa altura, ele se reúne com esses parlamentares e eles discutem determinados assuntos e a decisão é do sultão, certo? Bom, mas agora voltemos. Então, no caso, sendo que Salomão foi e conheceu a rainha Sheba, que era uma mulher negra muito linda, ele ficou fascinado, eles se apaixonaram e tiveram um relacionamento. Eu não sei nem se ele também talvez tenha se tornado uma esposa dele, talvez, não sei, mas eu sei que desse relacionamento nasceu aquele que foi o primeiro, segundo reza a tradição, o primeiro imperador da Etiópia, Menelik I. Bom, por que antes era uma coisa e passou a ser um reino e passou a ser o Império Etíope? Aí já não sei, né? Mas esse senhor, que eu acho que era da Rosa Cruz, ele falou que a verdadeira raça negra era a raça etíope e que os etíopes tinham cabelo liso. Não tem. Começa por aí. Se é para falar em verdadeira raça negra, porque não tem verdadeira nem falsa, mas os etíopes são justamente um povo que já eles são assim um tipo étnico miscigenado com o semita. Então eles têm um aspecto assim facial meio semítico, meio, digamos, aquilino. E tem cabelo crespo, gente. Não tem cabelo liso. Então, quer dizer, e dizem não, há indícios de que o continente africano, em tempos muito idos, foi extremamente desenvolvido, houve grandes invenções, quer dizer, são coisas que a história ainda tem que cavar, ou talvez já esteja cavando e não esteja sendo divulgado, entendeu? A África, de um modo geral, a África não é aquele continente estritamente tribal, quer dizer, que antes dos colonialistas chegarem, aquilo era tudo formado só de tribos, com exceção da Etiópia e da Libéria, que a Libéria foi uma república fundada por ex-escravos americanos que foram para a África e fundaram aquela república da Libéria, que na época do colonialismo Libéria e Etiópia eram os únicos países independentes da África. Depois o Egito se tornou, que estava sob o domínio britânico, também começou como rei, etc, etc, etc. Bom, e onde é que está isso aí? É o maldito arianismo. Aquela questão que ele faz, o que ele diz que a verdadeira raça negra é? O etíope é a que mais se assemelha ao homem, digamos,
branco, não gosto muito dessa palavra, mas um homem de feições aquilinas, e isso eles têm um pouco sim, a feição aquilina. Agora cabelo liso, não tem, gente. A raça negra é uma raça como qualquer outra, é uma raça bonita. As mulheres negras assim são lindas, quer dizer, nem todas são bonitas, mas quando uma negra típica é linda, ela é linda. Eu digo a negra típica, sim, bantu, as angolanas, as congolesas, as quenianas e de um modo geral, nigerianas e tudo mais, certo? Eu digo as mulheres porque eu sou homem, né? Então eu aprecio as mulheres, né? Quer dizer, eu não tenho nada contra os gays, gente, nada não, viu? Tá? Mas é que eu sou hétero, né? Então, isso já é aquela coisa entra um arianismo aí, um arianismo assim, bastante assim, subreptício, que não entra muito, porque ele fala que a raça negra de verdade é a raça que tem uma certa miscigenação com o semita, o semita é o que se enquadraria dentro do conceito como é que é? Antropológico, como um ramo da chamada raça branca, não sei, caucásica, não sei. E ainda diz que eles têm cabelo liso. Não tem. Entendeu? Então, quer dizer, aí que está essa questão desse arianismo que ainda a humanidade, quer dizer, a parte da humanidade que ainda se liga no arianismo, ainda que não seja, que não tenha uma atitude racista, assim, mas assim, categoricamente racista, mas isso tem um aspecto racista, esse arianismo. E com isso agora eu vou citar um livro que determinada pessoa escreveu, e eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero identificar, segundo o qual alguns atlantes, antes do desmoronamento do continente, que é algo no qual eu acredito que tenha acontecido, mas é uma coisa que ainda não foi assim definitivamente comprovada, pelo menos oficialmente falando, né? Que esses atlantes vieram para várias regiões e inclusive diz que foram muitos para o Egito. Parece que tem não sei se é não sei se é Aristóteles que fala disso, um grego um filósofo grego que fala que muitos atlantes ele fala de uma forma que dá a entender que foram os atlantes, né? E tem gente que acha que começaram a inventar que a Atlântida ficava no mar Mediterrâneo mesmo. É querer racionalizar dentro do conceito atual, dentro do que a mente atual, da ciência atual alcança. Mas eu acredito. Então diz que alguns, e a formação do Egito se deve à antiga cultura dos Atlantes, que foi tomando outras formas. Segundo este livro deste determinado escritor, alguns vieram para onde hoje é o que isso aqui, o Brasil. E que na região onde hoje é mais ou menos o Espírito Santo, existia essa população. Um dos chefes dos principais da governança da região chamava-se Aimoré, separado, Aimoré. Daí que teria se originado a palavra Aimoré, que se refere a um grupo ou grupos indígenas que tem esse nome Aimoré. Etnicamente, quer dizer, quando eu falo etnicamente, eu não falo só de aspecto genético, eu falo de cultura.
o que nós temos aqui o que eu sei é que o que eu sei não, é o que me foi, é o que eu captei até hoje, que os povos indígenas brasileiros e adjacências, não a adjacência lá para o lado lá dos Andes, que já eram os incas, os quechos, mas adjacências mais próximas, mas que o Brasil abrange muito, que o Brasil é um país, modéstia à parte, meu país é muito grande. As línguas Tupi e Guarani eram as línguas mais eram faladas por inúmeros povos. Por isso que, e sendo que eram línguas muito parecidas, se costuma chamar a língua de como se fosse uma só, Tupi-Guarani, né? Mas não são exatamente iguais, são muito parecidas. Bom, e este senhor que escreveu esse livro, segundo ele descreve o Aimoré, quando ele estava rezando, porque eles teriam que abandonar aquela terra, porque ia acontecer não sei o que lá, eles tinham que migrar, né? Ele estava triste, porque gostava muito dali. Ele fala que este homem, Aimoré, tinha cabelos louros. Dá até assim cansaço de ver uma coisa dessa. Por quê? Eu acredito na existência da Atlântida, mas eu não imagino os atlantes como pessoas de aspecto nórdico, de forma alguma. Por quê? Por que esse arianismo, essa coisa assim, gente? Porque essas pessoas não são nazistas, não são nazifascistas nem nada, mas eles têm uma espécie de fixação com essa questão do caucasianismo. E hoje se fala demais nisso, de coisa de raiz. Na época do Orkut, era uma comunidade que chamava-se Brasil. Aí um determinado cidadão ou cidadã fez uma pergunta idiota para cada um responder. Qual é a sua raça? Qual é a sua raça? Sabe qual é a minha raça? Minha raça é isso aqui, ó, sou eu. Mas eu falei, sou multiétnico, apesar de predominantemente descendente de mediterrâneos. Eu sou brasileiro, gente. Né? Pai de filhos de mulheres negras, são duas, né? A mãe do meu filho, a mãe da minha filha. Meus filhos são de origem mestiça e eu adoro isso, eu tenho satisfação disso. Meus netos, tudo, entendeu? Então, caramba, esses problemas de racismo estrutural que realmente ocorre, entendeu? Eu acho que uma das coisas que mantém esse problema é essa mania arianista. Essa mania de colocar a brancalhada sempre na vanguarda. Isso é terrível, terrível. Eu estava falando do Orkut, né? O cara fez uma pergunta idiota lá, qual é a sua raça? Vai tomar naquele lugar. Aí eu falei, poxa, eu não falei como assim, como eu digo mesmo, a raça sou eu, não. Eu falei, eu sou da raça humana. Uma vez a Zezé Mota falou mesmo uma coisa muito bacana. Ela perguntou, não era uma propaganda, eram esses intervalos que aparecem quando as pessoas falam coisas e coisas positivas, apesar de que a Rede Globo também, em novelas e coisas tais, elas também fazem certos estímulos subliminares ao tal do arianismo, mas vamos ver, né? Nesse momento, a Zezé Mota falava com a gente através das câmeras, né, gravada. Quantas raças existem nesse país? E ela responde ela mesma. Uma só, a raça humana. A raça humana é uma espécie, certo?
Mas isso quer dizer o seguinte: a espécie humana é a espécie humana. Tudo, como eu dizia, vamos observar, por exemplo, o negro e o branco da mesma forma que a gente observa o louro e o moreno, sem sem botar tanta mistificação nessa coisa, gente. Claro, não é desconsiderar a cultura, as culturas de cada região, de cada povo, as culturas africanas, que são inúmeras, as culturas africanas que aqui formaram juntamente com outras culturas, incluindo a europeia e a indígena, uma cultura brasileira que nós temos. Informação? Tá informação, mas já tem bastante definição. Valorizemos esse elemento, que o Brasil é um elemento que apesar dos pesares, apesar do passado triste, de perseguições, escravidão e tudo, vamos dizer, o que se costuma chamar de caldeirão cultural. Eu estou usando esse termo que muita gente não gosta, mas isso foi gerando uma cultura riquíssima, mas que está sobre o potencial ainda. Já se manifesta além do potencial, mas é por quê? Mas o brasileiro não valoriza, gente, não valoriza. Então, mas aí eu estou sempre esquecendo, né, das respostas. Então, muitos disseram: eu sou da raça sei lá o quê, sei lá o quê. Pois é, e teve uma lá que falou: pois é que eu sou da raça branca. E eu sei que a raça branca fez muita coisa ruim, mas também é a raça mais numerosa. Aí eu falei, aí eu corrigi, em termos de raça nesse sentido, não senhora. A raça mais numerosa no mundo, considerando-se essa questão de raças, é a raça chamada amarela. Que de amarela não tem nada, nem de branco. Coloca uma coisa branca aqui perto da minha mão, tem diferença. Coloca uma coisa assim, um objeto, né, geralmente realmente preto, aproximando-se da pele de uma pessoa negra, por mais escura, mais negra que ela seja, vai haver diferença. E bota uma coisa amarela junto da pele de um chinês, um japonês, ele não é amarelo, mas é chamada a raça amarela. Essa é a raça mais numerosa. É a raça a qual pertence o povo chinês, o povo mais numeroso, a maior população do mundo. Então, a raça amarela, a chamada raça amarela, é a mais numerosa. Agora, quando teve um rapaz novo, olha, é triste ver um jovem falar coisas tão reacionárias. Afinal isso é Brasil. Eu sou 100% caucasiano, sou descendente disso e portugueses. Eu dei uma resposta para ele: rapaz, meu amigo, me leva a mal não, mas esse negócio de 100% caucasiano não existe. Inclusive porque o português que você citou é um povo que uns mais, outros menos, e uns intensamente descendem dos chamados mouros, porque aquela península ibérica toda, com exceção de uma pequena parte no extremo norte do que hoje é a Espanha, mas incluiu o Portugal de hoje inteirinho e a Espanha de hoje quase inteirinha, foi território que fazia parte do mundo árabe. E do mundo árabe que vinha do norte da África eram os mouros, que eram árabes miscigenados com a raça negra, porque apesar de que a raça negra existir mais para o sul do Saara naquele tempo, e ainda hoje, em parte do Saara, ainda tem países de raça negra também, o Mali, né, aqueles países assim, já que tem um pouco, assim, uma presença muito grande da raça realmente negra. Então, o povo português, e o povo espanhol também, né,
eles têm essa descendência negra assim. Há gerações distantes já formaram um tipo assim, mas você olha para alguns portugueses. Conheço uma senhora filha de portugueses, que você olha para ela, tá vendo uma marroquina. E essas pessoas são morenas, quer dizer, elas têm uma descendência da raça negra, uma descendência distante, mas tem, entendeu? Então, isso é o quê? Abordando essa questão, eu abordo o problema da fantasia, começando com a fantasia que eu falei, de um assunto diferente, mas eu entrei na fantasia que envolve esse arianismo doentio. Não. Isso é até um pleonasmo, né? Até uma redundância, porque o arianismo é doentio de qualquer forma, gente. E é uma coisa tão maluca, por quê? O que acontece? Quando houve aquele arianismo nazifascista, fascínora, genocida, detestável, quem eram os aliados da Alemanha nazista? Eu não estou falando do povo alemão em geral, estou falando do poder alemão, poder político, de um psicopata de extrema crueldade chamado Adolf Hitler, que se aliou a um outro psicopata extremamente cruel de nome Adolfo Mussolini, e ao Japão, que na época estava também se considerando uma raça divina e superior. Quer dizer, com aquele arianismo todo que definia como superior, como se fosse superior, o ser humano que tinha o seguinte aspecto: alto, muito branco, olhos azuis, cabelo louro. Nem o próprio Hitler era assim, caramba. Hitler tinha cabelo preto e era baixinho. O olho azul eu acho que até que ele tinha, mas pelo amor de Deus, Hitler, bem possivelmente, não, eu já ouvi dizer isso, e eu não se pode afirmar, mas é uma grande possibilidade que ele tivesse descendência judaica. Caramba, naqueles países ali da Europa Central e na Europa toda a presença judaica era intensa. O tanto que os judeus se miscigenaram, e hoje você vê judeu louro, você vê judeu que não tem cara de judeu, né? Ah, mas às vezes foi porque se converteu ao judaísmo? Sim, mas houve também através de casamentos, porque o que se exigia, o que se exige até hoje, eu acho, é que se uma pessoa judia vai se casar com uma não judia, é que a não judia se converta. É uma conversão pro forma, é só para ficar documentado, ficar sacramentado ali no documento para que ele possa se casar. Então você vê, de origem assim, no parte do judeu que vem da Europa, muitos que não tem cara de judeu. Há os que têm, há os que não têm. E judeu e árabe vêm da mesma origem, vem o povo semita, ambas as religiões, judaísmo e islamismo, são religiões abraâmicas, tanto quanto o cristianismo é uma religião abraâmica. O cristianismo, ele apenas se apossou de Jesus de Nazaré. Jesus não tinha nada a ver com isso. Jesus ele nasceu na Judéia, na Galileia. Bom, nasceu, eu não sei como é que era a divisão ali. Nasceu judeu, ele era um judeu, certo? Um homem judeu por nascimento. Mas ele em si mesmo, ele era um homem de mente completamente livre. Mas ele era prudente. E como é que ele dialogava com aquele povo? De acordo, quer dizer, fazendo assim a sua preleção através de ensinamentos e de magníficas parábolas, muito bem, e com uma simplicidade tremenda e ao mesmo tempo extremamente profundas,
o que transmitia o quanto o que era realmente a vida. Que a vida não consistia em você cumprir dogmas, cumprir rituais e tudo, mas ele também não atacava os rituais. Ele não combatia o que estava escrito. Porque ele sabia como agir. Ele não tinha medo de perder suas convicções por dizer coisas que estavam assim associadas ao dogmatismo, porque ele estava lidando com uma população que só poderia ouvi-lo se ele falasse num Deus antropomórfico, no Pai, aquela coisa toda. Aí inventou-se uma série de coisas mais tarde, eu não sei como que se formaram os grupos chamados cristãos, porque ele recebeu o título de Cristo, que significa o ungido, assim como o Buda significa o iluminado, né? Siddhartha Gautama, o Buda. Jesus de Nazaré, o Cristo, certo? Mas o cristianismo, ele usou a imagem de Cristo em benefício próprio, então juntou tudo o Velho e o Novo Testamento, que está cheio de controvérsias e está cheio de coisas ali que a gente não sabe aonde é que está o que. Sabe sim que tem muito da sabedoria assim, e tem coisas que realmente já o Jesus de Nazaré realmente acredito que ele tenha pronunciado. Parábolas como a do joio e do trigo, entendeu? Uma parábola de uma profundidade incrível, inteligentíssima. E então, quer dizer, nessa questão toda, gente, todas essas questões. E o que aconteceu na Índia também, porque como o Siddhartha Gautama ele desenvolveu em si, porque tanto Jesus como Siddhartha e outros que a gente talvez, bom, tem vários assim mestres da humanidade na China, Confúcio, né, e o Guru Nanak na Índia, quando já havia a presença do Islã na Índia, e ele ensinou, não importa se você é muçulmano ou se você é hindu, quer dizer, tanto que o que a gente pode chamar de sikhismo, quer dizer, que eu acredito que o Guru Nanak não tenha inventado essa palavra, vi depois, a princípio não deveria nem talvez ser considerado uma religião, mas uma ideia, uma filosofia, um entendimento de vida, no qual se sabia que não há diferença, essas diferenças são falsas. E dizia, não importa isso, muçulmano, hindu, tanto que ele tinha discípulos de ambas as religiões, né? E também quantos outros grandes assim instrutores da humanidade que pode ter existido, devem ter vivido na África, entre os povos chamados indígenas, né? Entendeu? Então, quer dizer, eu chego a isso num ponto que é a questão da dificuldade humana, que eu acho que chegamos a um estágio onde o ser humano precisa acordar, entendeu? Nós vivemos uma fase de pandemia, essa pandemia deu uma reviravolta no mundo inteiro. O ser humano tem que acordar, gente. Nós precisamos acordar. Claro que cada um tem a sua nação, as suas culturas e a sua cultura geral em termos de nação, mas é perfeitamente viável o intercâmbio, a convivência, as amizades, os casamentos.
entre pessoas de origens diferentes, de países distantes. Acontece, sempre aconteceu, né? Isso não quer dizer que o mundo vai ficar massificado, vai ficar tudo uma espécie de uma planície que tudo que não tem variedade. Não, a variedade faz parte, mas uma variedade sem conflito. Não só sem conflito, como sem necessidade de afastamento. Então, e também sem que as pessoas, ou algumas pessoas, pronunciem ou escrevam coisas deixando entrar ali, nisso que eles escrevem, aspectos que são como eles gostariam que fosse devido à sua formação, aos seus próprios preconceitos, à sua idealização egóica, a sua idealização que é só dele. A pessoa tem a si mesmo em si, mas a necessidade é intensa de sabermos que, na verdade, nós sabemos que nós não sabemos. Nós não somos sabedores, nós somos observadores e nos aproximamos dos fatos. Nós não conhecemos os fatos. A ciência não conhece os fatos. A ciência dá passos. Ela conhece até certo ponto, e mesmo até esse ponto onde ela chegou, tem coisas a serem reconsideradas, revistas. Então, quer dizer, eu mesmo, quando eu escrevo, eu sou dado a escrever poesia. Aliás, nessa questão de eu também, voltando ao Chico Xavier, eu concordo na parte quando o Morel fala que ele era uma ótima pessoa e tinha capacidades paranormais, mas não acredita em determinadas psicografias, e eu não vou entrar nesse mérito agora, mas o fato é que eu não estou me referindo aqui ao Chico, é a pessoa que eu também, porque eu me lembrei que uma vez eu fiz um pequeno soneto. Bom, o soneto é sempre pequeno, né? São 14 versos, né? Soneto dentro do conceito exato, rígido do soneto. Bom, porque eu quis fazer assim, né? O nome que eu dei ao soneto é Cruz e Souziano, porque eu imitei o estilo do Cruz e Souza ali propositalmente. É possível, mas eu imitei um poeta. Eu posso imitar um outro também. Agora, o Chico imitar tantos poetas, olha, nesse caso eu acho, me parece uma tarefa hercúlea, viu? Possível é? Sim. O que não combina, o que não faz assim, não convence, é a posterior participação do já falecido Humberto de Campos em prefácios e naquele tal livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Antes eu imaginei, bom, às vezes o livro é ruim, mas foi realmente psicografado. Mas quando eu prestei mais atenção nas explicações do Morel sobre o Humberto de Campos, eu vi, não, Humberto de Campos não pode ter escrito isso. Agora, ainda existe mais uma hipótese, que aquilo tenha sido realmente psicografado, não tenha saído da cabeça do Chico, mas que tenha sido psicografado por algum ser que se fez passar por Humberto de Campos, que disse que era Humberto de Campos. É uma coisa você vê nesses livros do chamado do Ramatiz, você vê cada absurdo de falar, poxa, esse suposto espírito, que vamos dizer que ele tem existido, o Ramatiz, não é impossível,
que é um oriental, que era um sábio oriental, e ele fala coisas assim que jamais sairiam da lavra de um sábio oriental. O sábio oriental, ele pode estar aqui, pode estar conhecendo esse mundo todo, conhecer o Rio de Janeiro e tudo, mas falar daquela forma, dizendo certas coisas assim, que eu não quero nem tocar aqui, faça-me o favor. E aquela história do povo de Marte, que é do Ramatiz também, meu Deus do céu, sai de baixo. É terrível, entendeu? Entendeu como é que é? E isso que eu estou falando, gente. Eu ainda admito, por exemplo, há certas psicografias nas quais, quer dizer, que ou é fraude, que foi um falso médium que escreveu por sua própria conta, mas pode ser também um espírito de mentalidade estreita, um ser que já está desencarnado, que ditou uma opção de besteira. Porque tem até, inclusive, um livro, cujo nome eu esqueci, que diz, não sei qual é o médium, mas que o autor é Victor Hugo. Meu Deus do céu. Eu nunca li Victor Hugo, gente, mas eu sei que ele foi um escritor de grande talento, escreveu peças, livros assim, que ele tinha uma argúcia, uma percepção da vida tremenda. Aqui no Brasil, nós temos como escritor, o escritor brasileiro que eu vi com maior capacidade de percepção do comportamento psicológico, emocional e social das pessoas, para mim, é Lima Barreto. Lima Barreto, vamos dizer assim, vamos fazer uma comparação. O russo Dostoiévski, claro, são estilos completamente diferentes, ambientes diferentes, mas o Dostoiévski, ele também tinha uma capacidade de sentir, de perceber a psicologia do indivíduo e socialmente falando também. Uma percepção assim, claro, entendeu? Eles eram assim conhecedores da psicologia humana e da sociologia humana antes que esses nomes psicologia, essas palavras psicologia e sociologia viessem à tona e viessem a existir. Entende? E Lima Barreto é assim em termos de Brasil. Aquele livro, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, é uma obra-prima de análise humana. É um espetáculo, é uma coisa assim que eu recomendo, viu? Recomendo mesmo. Enxergar como ele enxergou a vida. E daí eu parto para uma questão, que eu vou arrematar com essa questão. Sobre Monteiro Lobato. Quando eu era criança, eu adorava ler. Criança, pré-adolescente, eu adorava os livros de Monteiro Lobato, porque aquela coleção do Sítio do Pica-Pau é uma obra-prima mesmo, né? Em determinada ocasião, na TV, eu vi uma entrevista com um cara do qual eu sou um fãzão mesmo, adoro, Martinho da Vila. Eu adoro samba, adoro samba, e o Martinho da Vila é um dos maiores sambistas e é um que nós temos ainda entre nós, porque a grande maioria dos grandes bambas já se foi, mas esse Martinho da Vila é um bamba ainda vivo. E tem uma turma boa aí ainda, por aí, Xande de Pilares, né? Mas não é aquela quantidade que havia no passado, né? De sambista para valer, mas o Martinho da Vila é. E não é só como músico e artista, eu não o conheço pessoalmente, mas ele me parece ser uma pessoa de grande valor, uma excelente pessoa. Ele mencionou o fato de Monteiro Lobato ter sido racista. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Fiquei um pouco surpreso, porque ele disse que nos livros infantis era uma coisa, mas nos livros não infantis ele fazia
umas coisas, dizer algumas coisas que você, percebendo nas entrelinhas, você nota ali expressões, ele se expressando racisticamente. Bom, eu fiquei na minha, mas eu não vou desacreditar. Poxa, eu não sei, eu não li. Entendeu? Eu não sou assim. Exemplo, tem pessoas que têm uma paixão por determinada coisa, como no passado, gente. Richard Wagner. Eu até hoje gosto muito da obra de Richard Wagner. Aliás, eu gosto, sabe de quê? Eu gosto do Vliegende Hollander, quer dizer, o holandês errante, que o pessoal chama de holandês voador, porque Vliegende, literalmente em alemão, é voador realmente, mas se usa também o termo Vliegende para se dizer o errante, aquele que está para um lado para o outro. É como se estivesse voando, entendeu? E é a ópera que é também conhecida como Navio Fantasma. Inclusive, o maior intérprete do holandês, que é o holandês errante, do século XX, ou da segunda metade do século XX, o que mais assim fez, maior perfeição desempenhou, tanto em termos de voz como em termos de apresentação cênica, foi, quer dizer, porque ele é vivo ainda, ele já parou de cantar, um cantor negro, que é o grande Simon Estes, certo? O grande Simon Estes. Eu coloco como, em termos de, a voz conhecida como baixo barítono, que é uma espécie de baixo que chega a certas notas mais altas, e se não me engano é o mesmo que é chamado de baixo cantante também. Bom, cantante todos eles cantam, né? Mas o cantante, porque como o Fyodor Chaliapin, que foi no passado, para mim, o baixo dos baixos, quer dizer, e até hoje para mim, não tem ninguém como o Chaliapin no que ele fazia, né? Não tem para ninguém. Mas apesar dele ser um baixo cantante, eu vejo mais o Chaliapin como um baixo. E esses dois, Simon Estes e o outro que eu não citei, que eu vou citar agora, que é George London, como baixos barítonos, certo? Então eu colocaria como os maiores do meio do século XX. Bom, Chaliapin nasceu no século XIX e viveu até 1930 e pouco, se não me engano. Mas então ele é um cantor de entre séculos. Mas eu vejo ele mais como baixo. Em termos de baixo barítono, eu coloco como os maiores, olhando a primeira metade do século XX, como George London. Passou um pouco da metade, mas tudo bem. E como da segunda metade, esse afro-americano, Simon Estes. Ele hoje já voltou para a terra dele, ele viveu na Europa há muito tempo, e ele é de Iowa, né, um estado americano, e fundou uma escola de música lá. Eu não sei se a escola é especificamente de canto ou de música em geral. Eu sei que ele é um grande artista, um grande benfeitor, um grande empreendedor em prol da música, em prol do canto lírico, entendeu? Um intérprete magnífico. E muitos outros há grandes cantores líricos afro-americanos e afro-brasileiros também, a Maria Aparecida, Maura Moreira, né? Então, por que eu falei assim, Richard Wagner? Porque Richard Wagner, eu gosto da música dele demais, mas o que eu gosto dele é o quê? O holandês, o Lohengrin, o Ciclo do Anel, que são 4 óperas, e o Parsifal. Eu não aprecio, eu acho a música do Tannhäuser muito expressiva, muito bela, mas a temática é completamente maluca. O cara era pecador porque foi amante da Vênus, poxa. E tinha que ir para o inferno. Aí ele foi perdoado
porque bom, deixa, eu não vou entrar em detalhe, mas é uma história, a história Carola, maluca. E o Wagner era Carola? Era porra nenhuma. Wagner ele era assim, Wagner. Eu vivia colocando panos quentes, porque se dizia dele o fato dele ser antissemita, o fato dele ser desonesto, egocêntrico, canalha. Quem fala, mas meu Deus, o cara passou, ele revolucionou a ópera, ele criou uma nova forma de criar, ele teve uma... Como um cara desse pode ser canalha? Eu ficava dizendo que não era nada disso, que o caramba... Hoje não. Realmente, para saber mesmo, eu tinha que estar lá junto com ele. Bom, convivo sabendo dele, mas eu admito perfeitamente que ele era um cara extremamente egocêntrico, autoritário, preconceituoso e desonesto. Na verdade, Wagner, ele era uma pessoa muito contraditória. Ele tinha o seu lado, assim, ele é positivo também, mas ele era com toda aquela sua genialidade, ele era um homem doente. Tinha um espírito doente. Agora, trabalhou bem, muito bem na música. Mestres cantores dizem que tem um aspecto racista, porque é anti-latino, né? Sim. Mestres Cantores é a única obra cômica dele, a única obra no qual os personagens são de carne e osso. Agora, eu gosto de ouvir o Mestres Cantores assim, mas não sou apaixonado. E aquelas mais primitivas, as fadas, Proibição de Amar, eu desconheço. Agora, o Tristão, eu vou dizer uma coisa, é uma obra magnífica, uma obra assim, mas eu jamais consegui me aficionar no Tristão e Isolda. Não tenho eu não consigo me afinar com essa obra, a não ser com determinados trechos, né? Aquele lamento do rei Mark, né? Quando ele descobre que está sendo, que o Tristão, que eu acho que é sobrinho dele, está tendo um caso com a Isolda, que é a mulher dele, né? Bom, mas eu não vou entrar mais nessa questão. Então, quando você tem uma paixão por uma coisa, então, voltando ao Monteiro Lobato, se eu fosse passional, que eu já não era, jamais Monteiro Lobato, mas eu pensava assim, poxa, ele apresentava os personagens negros no sítio do Pica-Pau, né, como a tia Anastácia e o tio Barabé, como pessoas tão, não só simpáticas, mas como sábias, principalmente o tio Barnabé, que tinha uma sabedoria da vida, né, através de conhecer muito, devido naquela idade, claro que ele colocava ali o linguajar, que era um linguajar que não era um linguajar de pessoas negras, era um linguajar de pessoas da roça, né, de um modo geral. E que ele fala assim, o tio Barabé, quem muito vive, muito sabe. Quem muito vive, porque se muita gente no Brasil diz vive em vez de vive, né? Quer dizer, então aí não tem nada a ver com racismo, é uma maneira do provinciano, muitos provincianos falarem, né? Então eu fiquei um pouco intrigado, mas não desacreditei. E, bom, quando ele se refere às entrelinhas, eu poderia até pensar, bom, mas isso entre linhas é questão de interpretação. Bom, mas também não pensei nada disso, fiquei quieto. Também tem um detalhe, que num dos livros, inclusive num dos livros infantis do Sítio Pica-Pau, ele faz ele se expressa de forma racista, mas esse é o tal do Caçadas de Pedrinho, que eu não li. Eu li o Saci, 12 Trabalhos de Hércules, A Chave do Tamanho, A Reforma da Natureza. Esse é maravilhoso. A Reforma da Natureza, eu acho que
todo mundo vai embora, mas a Emília fica sozinha no sítio, né, a boneca, né? E ela reforma a natureza, ela bota, como é que é? Bota a torneira na teta da vaca, ela faz uma opção de coisa, ela tem... Quer dizer, é que ali, aquilo é um mundo mágico, quer dizer, eles viajam para a Grécia Antiga, né? Quer dizer, eles têm, quando eles vão encontrar o Hércules, eles viajam para... entendeu? A primeira vez que eu vi uma história de viagem no tempo e para o tempo dentro da mitologia, tá no Fausto de Goethe, né? Na segunda parte do Fausto de Goethe, que é magnífica, né? Mas aí é um poema, um tipo de poema narrativo, assim, de uma grande profundidade, né? Então, mas quando o Monteiro Lobato mostra assim, dá à criança ou ao pré-adolescente aquela abertura de mundo, ajuda a abrir a mente, quer dizer, ou ainda que subconscientemente para o infinito, né, digamos assim. Mas dizem que na Caçadas de Pedrinho ele faz uma referência à tia Anastácia, comparando-a a um macaco ou uma macaca. Bom, eu não li, não sei. Agora, se não me engano, é que ela diz que a tia Anastácia subia numa árvore. Eu não sei se é isso ou se é outra coisa, mas diz que fala assim, com a agilidade de uma macaca. Bom, daí poder-se-ia sair pela interpretação, que ele não estava se referindo à etnia da tia Anastácia, mas ao fato da tia Anastácia ser uma pessoa robusta, né, porque ela é descrita como uma pessoa gorda, não balofa, não obesa, mas gorda, mas que tinha a capacidade, uma agilidade, assim, entendeu? Há pessoas que, assim, de corpulentas, que, no entanto, são muito ágeis, né? Mas eu também não estou querendo puxar para esse lado, eu estou só dando um exemplo que podia ser, talvez, observado dessa forma. Mas tem uma coisa que aí já fica meio esquisito. E depois tem uma coisa mais esquisita ainda que eu vou falar. Quando eu fui olhar sobre Monteiro Lobato na Wikipédia, e um dos tópicos, acusações de racismo. Bom, no tópico que fala sobre determinado escritor, determinado artista, fala sobre suas obras, sobre tudo. Agora, quando entra uma coisa assim, meio extra, é porque essa coisa é muito evidenciada ou falada. Aí as acusações de racismo são mencionadas, tal, e sendo que diversas daquelas poderiam ser tomadas como questões de interpretação. Mas quando ele diz ali que ele fez parte da Associação Eugênica de São Paulo, eugenia é isso, aquela pseudociência que acreditava em superioridades de raças superiores e inferiores, que criticava a miscigenação, né? Tudo isso. Então, aí já é um fato muito concreto. O cara fazer parte de uma associação dessa é um fato muito concreto para poder ser, não tem como interpretar. É porque é. A menos que, quer dizer, aí esse porém é um porém muito hipotético, que ele tenha sido um participante daquilo durante um tempo, mas tenha depois mudado a maneira de ver o mundo. Não sei. Isso é um a menos que, uma hipótese. Agora, isso que eu vou falar agora é que mostra, talvez. O ser humano é contraditório, gente. Eu não gosto de ser contraditório. Eu tenho minhas contradições, mas eu procuro ser o mais coerente possível.
eu li, tudo isso eu li e vi, entendeu? Eu não vi, ler, eu vi, eu não presenciei nada disso. Então, uma coisa que eu vi também foi que Monteiro Lobato afirmou categoricamente que Lima Barreto era negro, era um mulato mais para negro. Quer dizer, o Machado de Assis, que foi o outro ícone, o outro gigante da nossa literatura, era um mulato mais meio termo. Mas o Lima Barreto era praticamente negro, plenamente negro. Hoje em dia se considera sempre negro, a pessoa de origem negra, né? Mas tudo bem. Então ele afirmou, segundo eu li, que Lima Barreto era o maior escritor do Brasil. Aí vem cá, poxa vida, o cara é racista e vai dizer que... Como é que pode, né? Então, gente, Monteiro Lobato era um cara extremamente contraditório. Mas, quer dizer, o ser humano é contraditório? Mas isso é contradição pra cacete, né? Aí, gente, eu não estou dizendo que que ele não era racista, que ele não tinha, eu não sei. É bem possível, sim, entendeu? Tanto que quando eu ouvi pela primeira vez isso, que foi dito pelo Martinho da Vila, que para mim é um dos maiores músicos brasileiros, uma pessoa que me parece ser excelente pessoa, eu digo parece porque eu não conheço pessoalmente, né? Mas deve ser. Eu não fiquei chocado, eu não tive reação nenhuma. Vamos ver. Agora, até hoje eu não vi, gente. Não vi, não sei e acho que nunca vou saber se isso se confirma mesmo. Porque quando eu vou dar um exemplo sobre essa questão de acusação de racismo, que fala-se, agora está na moda certos assim, personagens famosos pela sua benignidade serem assim apresentados como mostrar que não era bem aquilo, e dizendo que Mohandas Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, que foi conhecido como Mahatma Gandhi, grande alma, que ele era preconceituoso, racista contra negros também. E eu fiz um comentário a respeito da seguinte forma, num dos vídeos, que eu acho que eu até tirei, mas é um vídeo que não está mais disponível, mas é que eu analiso da seguinte forma. Gandhi, desde a sua juventude até a sua velhice, ele teve muitas transformações, ele foi observando a vida e foi mudando a sua maneira de ver o mundo ao longo de sua vida. O que sempre foi permanente nele, que nunca deixou de existir, foi esse intenso desejo da pacificação entre os indianos, ao fim daquelas assim atrocidades por causa de religião, de diferença de religião. Primeiro preocupação dele foi a independência, mas depois o inglês já não era problema mais nenhum. Agora, na época que ele viveu na África do Sul, que era um território já sob domínio britânico, antes tinham os Boers, né, que eram os holandeses, mas os descendentes, os Boers estavam lá ainda, né? Sendo que a Índia também era dominada pela Grã-Bretanha, havia discriminação, não só contra o povo local, os Zulus, os Xhosa, os negros, mas com relação aos indianos. Então, os indianos, eles eram assim tratados assim, apesar de que a Índia tinha sido transformada num império, assim oficialmente falando, no qual a rainha, no caso a rainha Vitória, era a imperatriz da Índia. Na verdade, a Índia era tratada como uma colônia mesmo. Então, então subiu a ele
um intenso orgulho nacional, entendeu? A Índia é um país que tem uma história longa e de grandes assim acontecimentos e de grandes assim evoluções também durante milenarmente falando. Então, para eles estavam sendo assim subjugados por um povo inferior. Olha, eu não vou dizer que todo inglês naquela época era inferior, porque tinham ingleses que eram contra esse tipo de tratamento. Mas eles estavam sendo inferiores politicamente, porque eles estavam querendo ser superiores ao indiano. Então aquele orgulho intenso que vinha dele deve ter dado um ensejo a ele a ter um preconceito geral. E como ele vivia na África do Sul, onde havia o povo negro, ele também se tornou preconceituoso com relação aos negros, mas isso também já vinha de uma tradição negativa da Índia. Eu li um livro se não me engano, Swami Vivekananda, que era um mestre indiano, que ele criticava a atitude indiana de mania de superioridade que se desenvolveu na Índia. Ele diz, a Índia começou a decair desde que começou a aparecer a palavra mlecha. A palavra mlecha para o indiano é um termo que vem não sei se vem do sânscrito. O sânscrito é uma língua já antiga, né? Assim como o latim é precursor das línguas. Mas era uma palavra do hindi, do hindustani. Mlecha significa não vamos dizer simplificando, inferior, mas inferior como povo, como gente inferior, gente que não é como nós, gente que não é como o nosso povo, o nosso grande povo milenar, que construiu a história e tudo mais. Segundo Vivekananda, esse mestre, a Índia começou a ir para o buraco quando começou a usar essa palavra mlecha, ou seja, quando começou a querer sobressair, a ser melhor que os outros. Então eu acredito que o Gandhi pode ter sido um racista também, realmente no começo, mas ao longo da sua vida tão acidentada, tão assim de grande luta a princípio pela emancipação da Índia, e depois quando os ingleses não eram mais problema nenhum, para vencer aquelas carnificinas internas, né? E eu acredito que ele, se foi racista, foi numa fase da sua vida. Quanto ao Monteiro Lobato, talvez ele pertenceu àquela associação na determinada época da sua vida, mas eu não sei. Só sei que ele disse e eu concordo, que Lima Barreto é o maior escritor do Brasil. Eu concordo. Eu adoro Machado de Assis. Ambos são de origem, são de afrodescendência, todos os dois, Machado e Lima Barreto. Eu acho Machado um gigante, mas Lima Barreto ele tem uma argúcia, uma percepção, e ele vai nas suas histórias, ele vai no fundo da alma das pessoas e das questões sociais. Impressionante. Então tá aí, gente. Nenhum desses caras assim, como Dostoiévski, e tem muitos outros, tá? Mas eu estou citando Dostoiévski e o nosso Lima Barreto. E também o nosso Machado. Mas esses caras escreviam assim, eles analisavam o ser humano, analisavam as relações sociais. Não eram tendenciosos, entende? Não eram.
Agora, há os que dizem e escrevem coisas tendenciosas que está vinculada a certas paixões e preconceitos que eles têm. E aí sai um trabalho que eu mesmo, quando começo a sentir essas coisas, eu paro de ler, eu deixo de lado. E por isso mesmo que quase todo livro espírita que eu comecei a ler, eu parei logo no começo. Ou pouco depois do começo. Quanto à psicografia, quanto ao nosso querido Chico Xavier, eu o respeito muito. Se ele fraudou, e não deixa de ser uma excelente pessoa, e ele pode também não ter fraudado. É evidente para mim, no caso do livro que negócio lá, o Brasil, o Coração do Mundo e tal, um Alberto de Campos jamais escreveria aquilo. E aquele tal livro que é atribuído ao espírito do Vitor Hugo, que eu não sei, me lembro quem é o médium, acho que não é do Chico Xavier não, Divaldo, não sei. Aquilo não pode ter saído da cabeça do Vitor Hugo, gente, pelo amor de Deus. Vitor Hugo era um escritor de mão cheia, e o trabalho dele era de uma profundidade social, assim, humana. Eu vou dizer, eu não li Vitor Hugo. Eu vi o filme Os Miseráveis, tem aquele que é o americano, que é de produção americana, que é um capítulo só, e aquele francês, que é em capítulos, é mais comprido, é mais detalhado. Mas como ele vê a situação, aqueles problemas, aquelas misérias, né? E aquela miséria assim psicológica, a miséria pessoal, a miséria humana daquele policial que tem aquela ideia fixa de prender aquele personagem, Jean Valjean, porque no passado ele tinha roubado, o homem estava totalmente regenerado, né? E a situação dele melhorou, aquela filha dele, acho que era uma filha de criação, a Cosette, né? Ele tinha aquela filha, mas ele queria prender ele de qualquer jeito. Mas ele, quer dizer, esse policial, cujo nome eu não estou lembrado agora, ele queria colocar ele preso na prisão perpétua. Bom, quem ia ter que dizer prisão perpétua era o júri, né? Mas ele queria. Ele consegue prender. Eu já falei isso antes. Mas ele sente, ele percebe que não há, ele não consegue evitar de perceber que não há mais sentido prender aquele homem. Aquele homem não era mais um ladrão. E quando ele roubava, era por causa de fome. Ele mostra uma história assim, numa situação da França assim, de muita miséria. A história daquela moça prostituta que vivia numa agonia tremenda. Eles viviam assim numa... Não dá para dizer, era uma situação infernal. Mas ele não, no final, quando ele o prende, ele não consegue deixar de perceber que não faz sentido aquele cara ser preso. E esse policial, ele sempre foi fanático pela polícia, pela instituição a qual ele servia. E ele não admitia que a polícia tivesse falhas. Parece que ele tinha tido um nascimento também complicado e tinha tido uma vida, uma origem complicada, e ele queria ser perfeito e achava que a polícia tinha que ser uma perfeição. E para ele o homem tinha que ser preso porque ele já roubou. Mas naquela hora que ele sente que não pode roubar, não faz sentido ele ser preso, o Valjean. Isso eu vi no filme, certo? Ele leva ele numa espécie de uma carroça para a prisão, mas no momento ele manda parar às margens do Sena, né? Que é aquele rio, famoso rio que passa por Paris. Ele abre a carroça, liberta ele das algemas,
ele faz umas... Bom, isso no filme, né? Não sei como é que é exatamente no livro, mas bom, se tem alguns detalhes assim que o filme coloca, é outros 500, mas basicamente com certeza, provavelmente a mesma coisa. Ele até aponta a arma para ele, depois solta a arma e manda ele embora. Vai embora. E depois que o homem que ele estava levando preso, depois de libertar o homem que ele estava levando preso, e quando esse homem se afasta, ele estava ali, à margem do Sena, ele mergulha no Sena e vai entrando, suicidando-se por afogamento. Quer dizer, a fantasia dele era tamanha. Aí não é a fantasia do escritor, não. É a fantasia do personagem, da personagem, que ele não aguentou. Ele se suicidou por não ter uma resposta para a imperfeição do que ele era como policial, do que ele era policial. Ele não era ele, para ele não era ele, para ele era o policial. E como policial não tinha mais razão de ser, porque estava prendendo um homem que não, por causa daquele fato de prender um homem que não tinha mais por que ser preso, ele se suicida por afogamento. É mole ou quer mais? Falei de muita coisa, viu? Me estendi. E fiz minhas ressalvas. Eu não fiz aqui afirmações, eu fiz conjecturas, matéria para se pensar, mas para se pensar sem preocupação, para que eu mesmo guarde comigo. Para quem quiser, guarde alguma coisa. Para quem quiser, não. Para quem naturalmente quiser. Mas que ninguém fique preocupado com isso. Ninguém fique assim. O importante é saber que todos nós precisamos acordar, gente. Principalmente eu. Para parar de sofrer em função de expectativas. Saudações, meus grandes